para essa entrevista, eu gostaria de convidar aqui duas pessoas muito especiais. Gostaria de convidar o Júlio Neves e gostaria de convidar o Lailson Henrique. Bom, um prazer estar aqui com vocês, Júlio e Lailson. Obrigado por estarem aqui com a gente, cedendo o conhecimento de vocês. Eu queria que rapidamente vocês se apresentassem para todos conhecerem. Queria começar ali pelo Júlio. Júlio, se puder se apresentar, por favor, fala um pouco aí do seu histórico, fala um pouco do seu envolvimento com o nosso tema aqui e se apresente, por favor. Claro, com certeza. Primeiramente, agradecer o convite, né, desse workshop. Eu acho que sempre quando a gente toca nessa parte de conhecimento, geração de conhecimento, todos ganham, né? Então, obrigado novamente. Bom, falar um pouco sobre mim, né, Luiz? Eu gosto, assim, de brincar, dizendo que ao invés de falar, eu tenho 35 anos, né, não sei o quê, eu falo assim, eu tenho mais de 2 décadas de experiência com TI, né? Prefiro dizer assim, porque pega mais leve, né, vamos dizer assim, por causa dos meus cabelos brancos. Enfim, sempre trabalhei gerenciando equipes, projetos multidisciplinares, tanto no Brasil como no exterior, né? Inclusive, você já citou que eu não moro mais no Brasil, já tenho um tempo que moro fora. Mas, enfim, sempre, né, o foco sempre era entregar soluções inovadoras, estratégicas, operacionais e técnicas, claro, mas que aprimoram significativamente o desenvolvimento, o desempenho empresarial, né, e, consequentemente, a satisfação do nosso cliente interno e externo. Bom, sou formado, né, tenho mestrado e doutorado em ciência da computação, pós-engenharia de software e gestão de estratégias da informação. E, além disso, também eu fiz, né, para sair um pouco desse mundo nosso de TI, eu fiz um MBA em finanças, né, e aí eu gosto muito de brincar com meus filhos, né, quando eles começam a falar, e aí, papai, eu tenho que estudar até quantos anos? Eu falo, meu filho, papai estudou muito, né, me formei no doutorado tem pouco tempo, e assim, o estudar nunca acaba. Então, né, só para ilustrar um pouco mais sobre esse assunto. Atualmente eu lidero, né, um time global que tem o objetivo principal, de novo, de entregar soluções digitais inovadoras, envolvendo várias tecnologias emergentes, como IA, Process Mining, Chatbot, RPA, que o Luiz já falou um pouco sobre esse assunto, que é o foco do nosso workshop hoje. Então, é isso aí, Luiz, um breve resumo aí. Ok, Júlio. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Bom, bem legal ter você com a gente aqui, direto dos Estados Unidos, abrindo essa oportunidade de ceder seu tempo para colaborar com o nosso conhecimento. Muito obrigado. Agora eu queria chamar o Lailson Henrique, queria pedir para você também se apresentar, Lailson. Fique à vontade, está com você. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Lailson Henrique, eu sou formado em Ciência da Computação, tenho especialização, mestrado, também estou fazendo doutorado, né? Então, eu já vivo essa parte de tecnologia, só tenho mais ou menos uns 10 anos ali de prática, como desenvolvedor e como professor também, e atualmente eu estou vivenciando muito esse hype, né, de inteligência artificial e a generativa, e aproveitando para criar algumas soluções com o uso, né, da inteligência artificial. Ok, muito obrigado. Bem-vindo também, Lailson. Muito obrigado por ceder seu tempo, estar aqui com a gente, colaborando com a gente, com o seu conhecimento de inteligência artificial generativa. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Então, esse podcast vai falar muito sobre automação e muito sobre inteligência artificial. E aí eu queria começar essa conversa, né, esse bate-papo, perguntando para o nosso amigo aqui, Júlio, o que é automação, Júlio? Explica para a gente um pouco mais. Qual que é o conceito, né, do que é mesmo a automação e como que entra essa sigla aí, RPA, no meio dessa história? Explica para a gente um pouco como é que é isso. Claro, com certeza. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar na palavra automação, né? A gente tem que ver no histórico a etimologia dessa palavra. Essa palavra, na verdade, ela é de origem grega, né, da palavra autômatos, que significa que se move sozinho. Então, tudo que se move sozinho tem uma parte de automação por trás. E aí, quando a gente começa a pensar no histórico, voltar um pouco no histórico de quando começou a automação no mundo, foi na 1950, e a automação veio da indústria, na verdade, né? A gente fica achando que fala automação, a gente pensa já na computação.
Na verdade, a computação ela herda muitos conhecimentos de outras áreas. Então, a automação ela herdou da área industrial, de 1950. E na computação, ela apareceu somente em 1962, ou seja, 12 anos depois. Mas mesmo assim, se você for falar, automação é um assunto novo, se na computação está desde 62, são 60 anos, né, dentro da área de computação. Bom, quando a gente fala então de automação, mais voltado para a nossa área de TI, a gente tem que pensar o seguinte, que ela refere-se ao uso de tecnologia para realizar tarefas sem a intervenção humana direta. Ou seja, eu pego aquele processo, de alguma forma, em vez de ter alguém atuando manualmente naquele processo, vou fazer um sistema, uma automação, e aí eu vou falar um pouco mais de RPA. E então, quando a gente fala, né, no mundo empresarial, ela está amplamente dotada para aumentar a eficiência, reduzir erros e otimizar o processo. Falando agora um pouco do RPA, que vem, né, do inglês que o Luiz já comentou, Robotic Process Automation, ou falando um pouco mais, né, para o português, automação de processo robótico, ela então tornou, né, no mundo empresarial, de novo, para poder lidar, porque ela tem essa capacidade de lidar com processos rotineiros, ou seja, aquela mesma etapa, né, numa sequência, e estruturados de uma forma rápida e precisa. Então, dessa forma, permite com que as organizações consigam automatizar suas tarefas que antes exigiam muito esforço humano, liberando então os recursos para as atividades mais estratégicas que a empresa tem. Show de bola. Muito boa a explicação. É quase que uma explicação acadêmica aí, hein, gente? Quem não pegou essa aí pode anotar. Quem perdeu a oportunidade de anotar, o Júlio vai ter que mandar depois um WhatsApp com essa definição aí. Muito bacana, muito profundo, muito legal, muito interessante de entender, né? A profundidade do tema, né? As coisas funcionarem sozinhas, é meio que ou então o que dá para funcionar sozinho, por que não, né? A gente identificar e transformar. Bom, eu queria também perguntar então já para o Lailson aqui, né? Lailson, tá todo mundo falando de inteligência artificial. Tá todo mundo, cada dia é uma notícia diferente, cada dia é um slide diferente. Cada dia é uma ferramenta diferente, então a gente fica querendo ouvir um pouco mais, mas espera aí, passa um contexto para a gente, geral, de qual que é o cenário global hoje, qual o contexto esse hoje da inteligência artificial. Tá, falando um pouquinho de contexto, vamos voltar um pouquinho na história aí e falar um pouco ainda lá de 1936, do Alan Turing, que foi considerado o pai da computação, né? Não sei se vocês assistiram o filme, o jogo da imitação, que ele fala mais ou menos que o jogo seria uma pessoa entra numa sala e conversa com alguém que poderia ser uma pessoa ou um computador. A ideia é saber se você, não vendo essa entidade, você tem como saber se é uma pessoa ou um computador. Né? Então, de lá para cá, houve-se uma evolução muito grande de hardware, de software, e a inteligência artificial surgiu, eu acho que um pouco depois ainda, com a Elisa, que foi o primeiro chatbot, que anda longe de ser o que a gente tem como realidade hoje. Né? Então, nada mais que ele rodava alguns scripts por ali, tá? Para tentar ser uma conversa de terapia. Né? Depois veio Deep Blue, da IBM, então de lá para cá veio melhorando, né? Evoluindo tudo isso, e eu acho que muito se fala hoje sobre a capacidade do computador aprender, né? O computador eu passo os dados para ele, ele consegue aprender, consegue pensar, então, assim, surgiram ainda, recentemente, sistemas especialistas, que é você sentar ali com um determinado especialista e tentar entender o tema dele e passar isso para um programa, né? Pegar vai mapeando tudo que o especialista diz, né? E traz aquilo ali, a gente consegue, com alguma linguagem de programação, criar um sistema especialista, né? Isso também é IA, que vai funcionar muito bem para alguns casos, e às vezes outro não, porque às vezes a lógica ali não é suficiente, né? Não é possível mapear ou entender a lógica. Enfim, a gente consegue resolver alguns problemas. Então, daí surgiu
o termo machine learning, que seria o aprendizado de máquina, que é, em vez de você dizer como ele deve fazer, você faz o seguinte, você passa os dados e o computador se preocupa em entender, em aprender, tá? Por isso é o termo aprendizado de máquina. E assim, o computador mesmo que toma as próprias decisões, faz ali as próprias regras, tá certo? Um caso bem interessante, que eu acho que muita gente já ouviu falar, acredito eu, que é um caso de uma rede de supermercado americana que vendia muito, né, inclusive ainda vende hoje, e aí ele inseriu essa base de dados gigantesca em um programa para que o computador pudesse aprender, né? E aí, junto com alguns especialistas, tentaram fazer alguma inferência. O que é que a gente pode fazer com esse monte de dados aqui? Então, surpreendentemente, acredito eu, que eles identificaram que quando homens iam ao supermercado à noite e compravam fraldas, geralmente compravam também cervejas. Aí o que foi que eles fizeram? Botaram ali do lado das fraldas aqueles packzinhos de cerveja, e aí com isso houve um crescimento absurdo, né, uma rede de supermercado gigante, e aí isso gerou milhões para essa rede de supermercado. Então, assim, nenhum especialista tinha essa ideia, essa visão de enxergar essa regra de negócio, essa associação, né? Então, ao passar isso para o computador, ele conseguiu analisar uma base de dados gigantesca dos Estados Unidos e todo, e aí conseguiu fazer essa inferência. Tá certo? Então, nesse caso, a máquina aprendeu e pôde tomar as próprias decisões. Existem vários outros casos, esses são casos de associação, existem casos de classificação, por exemplo, cartão de crédito, ele consegue analisar a sua vida, quanto que você ganha, seu gênero, né? Então, consegue fazer uma predição ali de qual seria o limite ideal para você utilizar, né? Então, esses casos utilizam machine learning para dentro da empresa, para gerar agregar valor, né, e resolver determinado problema ali, que não seja exatamente um sistema especialista. Então, nesse caso, você passa alguns dados para ele, ele consegue resolver tudo isso. E agora, acho que recentemente, né, assim, tá um boom danado, que é sobre a IA generativa. Isso também um grande sistema que ele é criado através de aprendizado profundo, né, de deep learning, e ele consegue gerar textos, não só texto, documentos, programas, imagens, e ele faz tudo isso e é o que a gente vai ver um pouquinho aqui, certo? Show de bola, Lailson. Então, muito interessante ver, né, que a inteligência artificial, que a gente acha que é super novo, é algo que já vem aí desde o século passado, né, sendo desenvolvido, tem idas e vindas. O Deep Learning, no início ele começou, todo mundo achava promissor, depois os cientistas abandonaram isso, depois ele voltou com força total, e agora a gente vê surgir as inteligências artificiais generativas, que são excelentes para o trabalho criativo, são excelentes para análise de grandes volumes de informação e construção de textos, vídeos, imagens, software. Então, isso é um grande salto mesmo, porque permite que a gente implemente bem mais rápido a inteligência artificial nas empresas, utilizando esses modelos de inteligência artificial generativa. Eu mesmo, quando trabalhava na Predicta, a gente fazia inteligência artificial como era antes da inteligência artificial generativa, né? Treinando modelos de inteligência artificial, demora-se muito, precisa de muitas imagens, ainda é um processo super útil para vários fins, né? Mas com a inteligência artificial generativa a gente consegue ganhar uma velocidade de aplicação muito grande, e a gente vai experimentar isso aqui também um pouquinho. E ela é meio que prima da automação, do RPA, elas funcionam muito bem juntas, né? E aí eu queria que o Júlio falasse um pouco para a gente como é que é essa transformação através do RPA dentro das empresas. O que muda? Onde que o RPA mexe? Onde que a automação mexe? Como que ela mistura esse caldo aí no nosso dia a dia do trabalho, Júlio? Legal, certamente. Então, na verdade, o RPA é uma forma específica de automação que utiliza o software, né, e existem vários players no mercado hoje, para automatizar essas tarefas repetitivas que são baseadas em regras. Ou seja, se você tem um processo que segue um fluxo, né, toda vez aquele fluxo, e ele, né, copiar o arquivo daqui para cá, fazer manipulação de dados, que seja,
em um subsistema, em outro sistema, em um RP, você pode, então, usar essa ferramenta de RPA que vai fazer todo esse papel para você. Mas, de novo, tem que ser baseado em regras. Você tem que ter um processo bem claro e bem definido. Bom, então, desta forma, a gente consegue utilizar o RPA para replicar, inclusive, as ações humanas ao interagir com interfaces de usuários e aplicativos. E aí, eu acho que é legal para poder ilustrar um pouco, né, dentro dessa sua pergunta, Luiz, eu acho que vale a pena eu colocar 2 exemplos, né, bem rápidos. Claro que tem, assim, milhares de exemplos que a gente pode falar, mas eu gosto de citar sempre 2 que são mais... Quando eu lembro deles, né, que foi até há pouco tempo que a gente implementou, e talvez seja isso também, que tá fresco na minha memória, eu consigo ver o ganho que a gente teve implementando. Então, o primeiro era o seguinte, tinha uma pessoa com nível até de supervisor na área financeira, que ela tinha que entrar no sistema ERP, era uma vez por semana, ela tinha que fazer isso. Então, ela entrava no sistema ERP, abria lá um formulário, um ERP de alto nível, não é um ERP caseiro, não, um ERP né, um SAP ou um Oracle, né, não vou citar qual no caso. Mas, enfim, ela entrava nesse formulário, colocava os parâmetros como se fosse data, a data tal, né, colocava lá uma organização, alguma informação que ela precisava de colocar, e ela colocava verificar, né? Então, esse subformulário trazia, então, os dados para ela, e ela tinha que pegar esses dados e exportar para um arquivo Excel, onde ela conseguiria manipular e fazer o relatório que ela quisesse. E aí, né, a gente sempre fica assim, pensando, mas isso é fácil, é só mandar para o pessoal de TI e o pessoal vai fazer um relatório e vai resolver. Só que a gente sabe, né, a gente que está na área de TI, nem sempre o time de dev está disponível para poder fazer um relatório desse. Então surgiu uma ideia de a gente fazer automação, na qual agora ela basta mandar um e-mail para o RPA, né, existe uma conta de e-mail do robô, e aí em 30 segundos, né, o robô pega esse e-mail, né, no conteúdo do e-mail tem os parâmetros que ela precisa, e ele vai, executa uma query e já joga o arquivo Excel retornando para a pessoa. Então, assim, uma coisa que demorava, né, 2 horas para ela poder, 2, 3 horas para ela poder ter os dados no Excel, ela também ficava travada, porque bloqueava a tela dela do RP, e aí agora a gente consegue entregar em 30 segundos. Então, assim, é um exemplo que é fácil de implementar usando uma ferramenta de RPA, que a gente conseguiu fazer em menos de 2 horas o desenvolvimento, e olha o benefício que essa pessoa está tendo agora. Né? O outro exemplo que eu queria dizer, bem rapidamente, para a gente não poder se estender muito, é o envio de e-mails para clientes. Então, a gente tem, né, eles tinham lá um processo que era cada semana também, tinha que enviar para os clientes as notas fiscais que estavam vencidas ou que estariam a vencer em 30 dias, né? De forma que cliente, já se programa para você colocar no seu contas a pagar. E esse processo é rodado hoje na Europa, então, né, multilíngua, porque tem cliente na Inglaterra, que fala inglês, na Alemanha, que fala alemão, e na França, que fala francês. Então, é um e-mail que ela preparava, ela ia no BI, pegava um relatório, exportava para Excel, e ela colocava, esse cliente, quais são as notas fiscais que estão pendentes? Essas. Aí ela pegava, Ctrl+C, Ctrl+V no e-mail, e ia fazendo isso um por um. Imagina, 1.000 clientes, com 100 notas fiscais cada um. E qual é a língua que ela vai usar? Qual é o template? E a gente fez esse processo, né, totalmente automatizado, de forma que agora, em 1 minuto e 12 segundos, todos os e-mails são disparados para os clientes. Então, são benefícios que a gente começa a colher devido à automação. Eu acho que, né, bem em linhas gerais, Luiz, só para ilustrar Tá ótimo. os benefícios. Bem interessante ver assim, a capacidade de transformação na prática, né? Quando a gente escuta um case, ajuda bastante a gente tangibilizar, né? E aí ficou uma pulga aqui atrás da minha orelha, né? Vamos perguntar lá para o Lailson como é que é no caso da inteligência artificial generativa, né? Qual que é o impacto, Lailson, das inteligências artificiais generativas dentro das empresas, né? E se você quiser citar também algum exemplo, para a gente poder tangibilizar quais são as possibilidades. A gente sabe que são muitas, né? E o exemplo vai ser um só ou dois, mas eu gostaria de tentar entender um pouco mais tangível qual que é a transformação, né? E como aplicar essa inteligência artificial generativa dentro das empresas. Então, hoje, com a IA generativa, você pode produzir, né,
criar conteúdo inédito. Eu acho que com essa palavra inédito, assim, pelo menos já vem um monte de coisa à minha cabeça, por exemplo. Se você quer criar um texto, apareceu ali uma imagem, né, da gente utilizando alguma dessas IA generativas, né, que tem atualmente. Você consegue criar um texto ali, você passa um contexto, e aí você consegue ir conversando. Então, com esse exemplo, né, tem uma conversa aí com o chatbot. Vamos falar de chatbot, então. Imagina uma empresa que vende algo, né? E aí, em vez de toda vez você dizer, chegar lá no chatbot, oi, qual é o seu nome, me dê seu CPF, me dê seu endereço. Então, na hora que você começa a conversar, ele carrega o contexto ali de que você já tem, né? Seria a sua base de dados, seu nome, seu endereço, as compras que você já fez. A partir disso, eu consigo conversar, né? Através desse contexto, passar recomendações para você. Você quer cancelar? Será que você não quer esse plano? Você não quer mudar isso aqui? Então, eu já consigo gerar um conteúdo e melhorando aquela conversa, né? Coisas que a gente sabe que talvez um atendente, uma pessoa poderia enxergar, e o chatbot, ele consegue analisar vários documentos ali, né, várias compras que você fez, inclusive eu posso analisar o banco de dados de compra, posso ver o que foi que você fez, né, e aí gerar esse contato mais próximo e passar ali algumas opções para que ele possa dar algumas dicas, né? Aí, com isso, a gente pode gerar texto. Tem muita gente que está vendendo livro criado por IA, né? Então, você pode vender livros, botar na Amazon, tem muita gente que está fazendo isso. Você consegue gerar imagens. O que é que eu vou fazer com imagens? Eu estou utilizando aqui, ó, uma camisa, essa imagem que foi gerada por uma IA, e aí você bota numa camisa e consegue vender. Você consegue vender cursos, né? Falando de venda, mas e numa empresa, né? Então, tem empresas que estão utilizando esse contato, esse chatbot, para personalizar, né, esse atendimento direto ao cliente nesse chatbot que você consegue fazer com uma base de dados, né, e esse contexto, né, que o chatbot consegue, que a IA consegue analisar de forma bem mais rápida, tá certo? Certo. Super interessante. A gente começa a brincar com a inteligência artificial como se fosse fazer mágica, né? A gente vê até que alguns ícones, onde softwares sugerem que a gente utilize inteligência artificial, tem um símbolo de magia, assim, né? Porque realmente é encantador e as possibilidades são infinitas. Ler também documentos, né? Um volume grande que a gente não lê, que às vezes tem um ser humano lendo ali, gastando horas para poder resumir também um texto, trazer informações. Infinita são as possibilidades dessa tecnologia e ela é de fácil implementação, né? Isso que torna ainda mais maravilhoso essa oportunidade de trabalhar com essa tecnologia. Bom, eu queria entender um pouco mais. A gente já falou de transformação, né? A gente já falou um pouco de como é que a gente transforma a realidade dentro das empresas, né? E aí a gente está vendo aí como identificar oportunidades para implementar o RPA. No workshop, inclusive, a gente vai falar bastante disso, Júlio. Eu queria saber contigo, se você quiser falar um pouco mais sobre como que a gente identifica oportunidades, ok, mas o que eu realmente queria saber é os benefícios de se implementar o RPA dentro das empresas. Claro, com certeza. Então, primeiro, né, e assim, até na ordem de prioridade, aumento de produtividade. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o que mais, né, quando a gente fala de RPA ou automação, é o primeiro que a gente deve ter em mente. Por quê? De novo, ao invés de ter uma pessoa fazendo aquela atividade rotineira que não agrega valor nenhum à empresa, né, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, isso, gente, isso é coisa do passado, vamos dizer assim. Então, esse aumento de produtividade para a empresa é algo realmente que a gente vê como grande benefício. A outra é a questão da redução dos erros. Claro, um processo, como eu disse, ele é baseado em regras. Se você define bem esse processo e automatiza, utilizando o RPA, com certeza, se você rodar ele 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, o RPA ele vai rodar da mesma forma. E aí, então, você vai ter redução de erros, porque hoje, se o processo é feito de forma manual, como que você garante que não tem erro? Né? Igual eu disse aquele exemplo, que a pessoa copia os arquivos do BI e traz para mandar para o cliente. Quem garante que ela está pegando todos os dados, né, toda a parte que foi o período correto?
Então, você elimina a redução de erros, com certeza. Integração com sistemas, você consegue, com o RPA, fazer integração com sistemas, ou seja, buscar dados, seja via API, ou baixar arquivos, fazer, né, de uma forma que você consiga trazer e integrar os sistemas que não são somente internos, mas externos também. Eu tenho exemplos de buscar dados da web, como, por exemplo, dados de material, né, que a gente trabalha numa indústria. Em indústria você tem o raw material, que é o custo da matéria-prima. Então a gente faz a importação e aí você disponibiliza isso no SQL, que a pessoa pode acessar. Otimização de tempo, acho que, né, já falei isso várias vezes. Então, ao invés da pessoa gastar aquele tempo, ela vai focar estrategicamente no que ela deveria estar focada. E aí, quando a gente fala de tempo, gente, tempo hoje é o maior e a coisa mais difícil que a gente tem. A gente corre o tempo todo atrás de tempo. Então, você consegue também otimizar o tempo. E aí, redução de custos, né? Acho que é importante citar. A gente consegue também, com o benefício de todos esses outros que eu já disse, você, de certa forma, consegue reduzir os custos e aumentar, aí, no caso, a produtividade, a lucratividade da sua empresa. Então, Luiz, basicamente, né, assim, claro que a gente tem muito mais benefícios, mas os cinco principais com a ferramenta de RPA que a gente consegue alcançar são essas. Uhum. Pô, super legal, muito interessante. E vamos explorar bastante isso hoje, né? Vamos viver isso hoje, né? Essa identificação aí. Mas eu queria também, então, perguntar para o Laílson, que aí a gente já começa a pensar, né? Tem tanto benefício o RPA, né? Tanto benefício também a inteligência artificial. Como é que uma empresa sabe se já é a hora dela começar a interagir com a inteligência artificial? Como que a gente identifica esses primeiros passos para se trabalhar com a inteligência artificial? Se tem melhores práticas para isso? Como é que se dá essa etapa do processo, Laís? Então, vamos lá. O que a gente pode identificar? Qualquer empresa, hoje, pode fazer uso da inteligência artificial generativa. Por quê? Porque você pode utilizar algum recurso para agilizar um processo, criar um produto novo. Então, imagina que seja algo bem simples, talvez o envio de e-mail. Muitas empresas hoje enviam e-mails. Você pode utilizar o recurso da IA generativa para criar, você pode passar ali um contexto para ela, dizendo que quer enviar um e-mail, seguindo um padrão tal para o seu chefe, seguindo um tom, você é um analista de sistema, e aí quer colocar um linguajar mais técnico, então você pode fazer isso. E qual é o ganho disso? Tempo, né? Você consegue fazer esse processo mais rápido. Imagina também uma empresa que quer cadastrar um produto. Você trabalha numa empresa de vendas, tem um site, quer criar uma descrição, por exemplo, de um texto. Então, você pode anexar ali uma imagem, cria uma descrição para o seu produto que faça com que as pessoas comprem mais. Aí, com base nessa imagem aqui, ele vai gerar um texto ali que faça sentido, né? E interessante só dando gancho aqui, falando em prompt, isso vai gerar uma nova onda de emprego, que é justamente o engenheiro de prompt, que são essas pessoas que sabem colocar de forma adequada um texto ali que a inteligência artificial possa entender e dar um resultado satisfatório. Né? E isso é chamado de engenharia de prompt, mas pode vir como qualquer nome do novo cargo aí que deve estar surgindo, né? E se você sabendo fazer a pergunta correta, a gente consegue ter uma resposta bem satisfatória, né? E, assim, a gente precisa também definir os objetivos claros e alinhar ao negócio, porque não é só utilizar a inteligência artificial, inclusive tem alguns casos que utilizaram e não se deram bem. Por exemplo, teve uma empresa de automóveis que botou um chatbot para atender o público, e aí uma determinada pessoa voltada à área de TI, né, foi testar algumas falhas e conseguiu comprar um carro por $1. Né? O carro era mais ou menos $80 mil e ele conseguiu comprar um carro por $1. Então, assim, não é só botar e pronto, a gente tem que seguir, definir os objetivos, o que é que o chat pode fazer, o que é que essa IA pode fazer, o que é que
Se você não quiser que ele faça todo o processo, você pode fazer um determinado atendimento ali. Caso passe disso, não seja do escopo da IA, você pode passar ele com atendimento, com um determinado setor, para o setor de vendas ali, né? Então, assim, você tem que definir de forma clara e objetiva o que é que ela faz, o que é que ela não faz, né? A gente tem que avaliar e preparar bem os dados para que essa IA possa entender esse conjunto de dados e não possa fazer não tomada de decisão errada, né? Então, assim, a gente vê casos de sucesso, mas tem alguns casos também que a gente tem que tomar cuidado. Ok? Show. Muito obrigado, Laís. Inclusive por tocar nesse tema, né? A gente vê muita preocupação com segurança, muita preocupação com a famosa alucinação que às vezes a inteligência artificial pode ter, né? E existem formas de trabalhar de forma segura, né? Que não corram esses riscos, e também tem forma da gente configurar a ferramenta para que ela não cometa esses erros. Então é um processo de desenvolvimento mesmo, essa interação com a inteligência artificial generativa. Eu fico muito feliz de ver que as respostas a gente terá, que a inteligência artificial está trazendo as respostas que a gente coloca lá, né? Agora a gente passa sem dúvida por um momento onde vai ser muito valorizado o poder de fazer as perguntas. E isso, para mim, tem um significado, às vezes, mais geral, né? Que a gente vai ter que aprender a fazer prompts, por exemplo, mas também tem um significado muito profundo. O ser humano vai ser forçado a se autoconhecer, a conhecer o planeta onde ele está, para que cada vez mais ele consiga se aprofundar e fazer a pergunta correta, né? E a gente avançar enquanto sociedade, enquanto humanidade, e quem sabe resolver problemas que ainda a gente não conseguiu resolver, né? Os problemas do clima, os problemas dos produtos serem totalmente sustentáveis, e outros problemas, a pobreza, né? Tem um ambiente amplo também de exploração como ser humano, que a inteligência artificial nos coloca nesse local provocativo de autoconhecimento e de pergunta, saber fazer as perguntas, né? E para encerrar aqui o nosso papo, falando em pergunta, eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois. Eu queria saber o que vocês têm a me dizer desse futuro da colaboração entre o RPA e a inteligência artificial. E também, se quiser deixar uma dica aí para empresas que querem começar a navegar nesse mundo, que querem começar a conviver mais com essas duas tecnologias, eu queria deixar aí aberto para vocês responderem. Fique à vontade para começar quem quiser. Lá, se quiser, eu posso começar, sem problema nenhum. Acabou de falar? Pode começar. Bom, então é o seguinte, Luiz. Quando a gente começa a falar de utilização de duas tecnologias, né, de computação, a gente vai muito para o conceito que a gente fala de hyperautomation. Então, isso também é um ponto que está sendo, assim, existe um estudo muito aprofundado sobre essa específica, essa abordagem de hyperautomation ou hiperautomação, que ela tem como principal objetivo você utilizar várias tecnologias que ajudam e auxiliam a organização a automatizar o seu processo. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, na minha visão, né, e eu já falei um pouco sobre o RPA, que ele tem, claro que toda ferramenta tem uma limitação. Então, por exemplo, vou falar as limitações de uma e a limitação da outra, e aí a gente vai entender o porquê as duas juntas seria o ideal. Então, o RPA, como eu disse, ele é baseado em regras, certo? Então, você define o processo, você sabe qual é a atividade e tudo mais. Só que pode ser que determinado processo, determinada atividade daquele processo, exija alguma definição, né? Alguma definição de vou por esse caminho ou não, vou por esse caminho. E aí, então, na minha visão, né, que eu estou falando de novo do Hyperautomation, que é onde a gente poderia utilizar a AI generativa. A gente poderia utilizar, né, no momento de dúvidas, de perguntas, de decisão, utilizar a AI generativa para poder tomar decisão. Hoje, como é que a gente faz? A gente, então, interage com o usuário, seja por e-mail, ou seja, né, de outra forma, que ele vai ser o poder da decisão. Ele vai dar o poder da decisão. Vai fazer desse jeito. E aí, assim, então, o processo segue. Exemplo, crédito. Né, é uma grande preocupação que a gente tem quando um novo cliente chega e ele fala, eu quero vou comprar 10 milhões de dólares desse produto com você. E então existe uma equipe, né, de análise de crédito em toda a empresa que vai verificar o CNPJ, vai ver se
né, se tem algum problema na Serasa e aí por diante. E aí, então, com a generativa, você entrega para a generativa e ela pode fazer essa pesquisa, pode, né, verificar se tem algum, se está nas news, né, se está nas notícias, algum problema com essa empresa, e ela te ajuda, né, falar, ó, segue por esse caminho, RPA, ou não, vai por esse caminho porque não vai valer a pena. Então, a gente pode utilizar a generativa dessa forma. Do outro lado agora, a generativa, na minha visão, qual que é o grande, onde que ela esbarra? Ela não tem acesso ao RP, ela não manipula, ela não tem esse objetivo de automatizar nenhuma atividade. Então, de novo, a combinação dessas duas é o ideal para poder crescer e inovar dentro de uma empresa. Lailson, passo a palavra para você, caso tenha algo a acrescentar. A gente nós vimos aqui que a IA generativa, ela pode criar esse conteúdo novo, né? Pode criar texto. Se você tem aí na sua empresa, quer criar documentação de um software, quer criar documentação de um produto, quer buscar algo nessa documentação, você pode fazer isso com a IA generativa. Você pode, por exemplo, estar desenvolvendo um sistema, quer criar uma funcionalidade, você pode gerar código, né? Então, é interessante porque você pode não só fazer isso de forma isolada. Eu converso com muitas pessoas e vejo o pessoal, eu vou acessar ali a IA da OpenAI, eu vou usar a IA ali da Gemini, né? E entra no sistema e começa a fazer perguntas e conversando como naquele chatbot ali. Agora, imagina fazer o que você está fazendo e botar isso dentro do seu software, dentro da sua empresa, né? O que ela está fazendo ali consiga fazer de forma automática, ou seja, utilizar a IA como uma feature da sua empresa, da sua ferramenta. Né? Hoje em dia eu já estou vendo muito isso acontecendo. Você entra em determinado software, aí tem lá um botãozinho da IA para gerar algum conteúdo, para gerar alguma tela, para fazer isso. Então imagina ali nos processos que vocês estão fazendo nas empresas, nem que seja mandar um e-mail. Eu vou mandar um e-mail aqui, fazer dessa maneira aqui. Né? Então utilizar a IA para agilizar isso aí, tá certo? Para agilizar esses processos. Imagina você plugar a IA com novas tecnologias. A gente sabe que é um pouco complicado até fazer a IA ler um banco de dados, trabalhar com SQL, mas é possível fazer isso para que ele analisar um documento, analisar um banco de dados, analisar alguma coisa ali e tomar a decisão, né? Fazer isso, ok?